Boa noite a todas, boa noite a todos que acompanham a nossa página de Facebook, Psicologia Escolar e Educacional. Todas as terças a gente tem uma live aqui às 19h30, é um bate-papo ao vivo, em que eu estou sempre convidando alguém da área da educação ou alguém que possa falar sobre assuntos que sejam interessantes para a gente, no que diz respeito à psicologia, no que diz respeito ao trabalho em escolas, e também temas aí de interesse geral. A gente está no Setembro Amarelo, então hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do trabalho de prevenção ao suicídio nas escolas, que pode ser realizado por nós, psicólogos da área escolar e educacional. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Bosco, sou psicólogo, professor do curso de Psicologia da Unifil, e hoje eu tenho aqui uma convidada, que é a psicóloga Camila Portolesi, que foi minha aluna no curso de Psicologia da Unifil, que foi estagiária da área de Psicologia Escolar e Educacional, que eu supervisiono nessa faculdade. E ela atua desde que se formou em Cambará, no Colégio O Caminho. Ela é psicóloga escolar educacional com atuação já de alguns anos na área. Também especialista em psicologia na área da saúde e hospitalar. Então, a pessoa aqui para conversar com a gente a respeito da prevenção ao suicídio no âmbito escolar, mas evidentemente que a gente pode aí extrapolar para outros âmbitos também, porque a gente está falando de um tema que interessa para todo mundo, em qualquer situação, e na situação em que a gente está vivendo, de pandemia, podemos ter aí algumas questões peculiares que a gente possa ter que se preocupar, a respeito das quais a gente possa conversar. Camila, seja muito bem-vinda, é muito bom estar aqui conversando com você. Você gostaria de acrescentar alguma coisa à sua apresentação, das suas primeiras palavras? Boa noite, Bosco. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né, nos acompanhando hoje. Para mim é um prazer, né, estar aqui com você. Acho que por todo esse percurso aí juntos, né, na faculdade, se eu poder ter passado pelo estágio, né, ter aprendido muito com você. Então, como o Bosco disse, eu sou formada, né, pela Unifil, sou especialista, né, em psicologia da saúde hospitalar, e atualmente eu trabalho, né, no Colégio Caminho e também atuo na clínica. Muito bem, tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser muito produtiva. Lembrando Com todo mundo que está certeza. acompanhando a gente, vocês podem fazer perguntas e comentários aí através da caixinha de comentários do Facebook, e a gente vai lendo, vai respondendo aqui conforme for possível. Quem estiver assistindo depois dessa gravação, porque sim, ela fica gravada, você pode assistir a qualquer momento no Facebook. Daqui uns dias eu solto no YouTube também. Se você jogar um comentário lá na gravação, dá para a gente responder depois também, sem problema nenhum. Mas o importante aqui é a gente dividir conhecimento, dividir a nossa experiência. E por falar em experiência, Camila, fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Em qual ano que você se graduou mesmo? Me graduei em 2017, né? 2017. E como que foi Isso. desde então a sua atuação profissional? Quais os caminhos que você trilhou e como que está sendo hoje? Bom, eu terminei a faculdade, né, e tinha aí alguns planos, mas a princípio, assim, eu não fui atrás de pós, né, eu fui atrás de poder me aprofundar melhor na teoria psicanalítica, que foi todo o meu percurso, né, dentro da faculdade. Então, fiz alguns cursos em Marília, fiz alguns cursos em Bauru também, participou de grupos de estudos também, né? Atualmente estou fazendo uma formação em psicanálise infantil e depois decidi pela pós-graduação em psicologia da saúde hospitalar, né? Tinha esse desejo de estar conhecendo melhor essa área, de estar me aprofundando melhor na psicologia da saúde, né? E fiz por 2 anos, 2 anos e meio na Faculdade Pequeno Príncipe, em Curitiba, né? Acho que é isso, assim, tô sempre buscando
me aprofundar mais nas teorias, estudar mais. Dentro da psicologia escolar, também educacional, a gente precisa estar buscando muito conhecimento, precisa estar estudando bastante, né, porque não é tão simples assim, né, se formar e entrar numa escola e trabalhar com a psicologia escolar, né, a gente precisa estar por dentro, assim, da teoria também, da psicologia escolar e educacional, para que a gente não vá por algumas vias aí que não são tão produtivas, né, Bosco? Porque tem a gente sabe, assim, de algumas ideias da psicologia escolar e educacional que elas não são a real prática, né? Então, por exemplo, isso de poder desconstruir a ideia só de diagnósticos dentro da escola, essa necessidade de entender que o psicólogo escolar ele vai diagnosticar crianças, ele vai dar a solução dos problemas, né, para poder lidar com as crianças e com os adolescentes na escola, né? Então, acho que é todo esse percurso mesmo de poder estar sempre estudando, estar sempre desconstruindo algumas coisas, construindo outras, né? Para poder estar fazendo um trabalho de qualidade, com bastante ética dentro da escola onde eu atuo atualmente. É interessante você tocar essas questões, porque a gente sempre fala a respeito de um trabalho em psicologia escolar e educacional que não repita a forma de trabalho da clínica, né? Não dá para simplesmente pegar a clínica e transportar para dentro da escola, né? Afinal, a gente não está trabalhando simplesmente com o sofrimento individual das pessoas. Claro que isso faz parte do nosso trabalho, mas a gente abrange uma instituição inteira, com todos os seus processos, né? O processo de ensino-aprendizagem, as relações entre professor e aluno, entre os alunos, entre os professores também, o trabalho da gestão, tudo isso faz parte daquilo que a gente faz, né? Exatamente. E é por isso que eu vejo essa importância, sabe, de entender que a psicologia escolar e educacional ela precisa desse olhar, precisa desse estudo, precisa buscar realmente isso para não cometer essa gafe de simplesmente achar que é muito simples ter a clínica dentro da escola, né? São coisas até que a gente pode, eu considero completamente diferente, porque a gente precisa estar muito mais em comunicação com todo mundo. Como você disse, a gente precisa trabalhar, né, pensando não só nos alunos, mas também nos professores, trabalhar também com a gestão, com os pais também responsáveis, né, isso também chega para nós, né, eu acho que é uma coisa muito bacana, até da minha prática atualmente, é poder trabalhar mais próximo possível, né, de todos esses grupos, então, poder estar mais próxima dos alunos, assim como dos professores, né, não esquecendo também até mesmo da saúde mental dos professores, então faço esse trabalho, assim, com esse olhar bem preocupado, um olhar, assim, que eu consiga entender também os professores, né, dentro do colégio, e muito próximo à gestão, então consigo, assim, ter bastante liberdade com a gestão, consigo estabelecer um bom diálogo para que a gente possa até mesmo desconstruir, que foi uma das coisas que eu precisei fazer quando eu entrei, né, que era desconstruir essa ideia do psicólogo só para diagnóstico, ou de um psicólogo só para pensar as questões de aprendizado, né, então a gente conseguiu até estar trazendo mais qualidade na questão de saúde mental, pensar melhor os nossos processos dentro do colégio, né? E isso eu vejo hoje que é um trabalho que está tendo, que está dando para colher muitos frutos, e eu vejo que está dando muito resultado. Então, hoje os professores têm comunicação direta comigo, os alunos, principalmente os adolescentes, né? Que é um colégio que é importante falar, é um colégio do mini maternal até o ensino médio. Então, eu trabalho com todos esses setores, né, dentro da escola. Então, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio, né? Então, também essa é a importância do estudo para isso também, né? Para entender que cada setor ali é diferente. Então, o infantil é uma determinada prática, o fundamental 1, outra, o 2, o médio, né, e assim por diante. É bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Uhum. Quem vê de fora, às vezes, eu fico com a impressão de que não tem noção da complexidade do trabalho na área educacional, né? Uhum.
é bem extensa, envolve muitos fatores, muitas coisas. Olha a faixa etária tão ampla quanto a que você está trabalhando, né? Exatamente. Vamos para o nosso assunto, então. Como é trabalhar, que você tem feito, que estratégias você tem elaborado para trabalhar a questão do suicídio dentro da escola? A prevenção, como que você aborda esse tema, como que você aborda também as questões relativas à saúde mental de forma geral. Conta para a gente aí como que pode ser feito esse trabalho. Tá. Bom, eu vou tentar expondo assim aos poucos para não virar uma confusão, né? Porque, como eu disse, como é do mini maternal até o ensino médio, então são trabalhos um pouco diferentes, né? Então, dentro da educação infantil hoje, eu trabalho muito próximo dos professores, né? Então, sempre em comunicação, sempre dentro das salas, evito, assim, ao máximo ficar fazendo conversas individuais com os professores. Então, gosto muito de estar dentro das salas de aula, gosto de estar observando a criançada, interajo com eles também, e aí, conforme as demandas vão aparecendo, eu vou ou conversando melhor com o professor, ou se houver a necessidade, chamo os pais para dentro do colégio, né, junto com a coordenadora, que também auxilia bastante, para a gente poder fazer uma conversa mais pontual, para poder entender por quais processos, por quais sofrimentos, né, entraves que essas crianças elas estão passando nas fases, né, que elas estão. Eu vejo isso como já um trabalho, né, de saúde mental, porque a gente não esquece ali de ver as crianças, né, as crianças elas em evidência para poder pensar nessa fase, essa idade, não querendo nem acelerar demais, mas também não deixar atrasado demais, então a gente vai pensando os comportamentos juntos com as professoras, quando tem uma mudança muito muito severo, muito pontual, que preocupa as professoras, então elas vêm até mim e nós vamos construindo isso juntas, né? Eu acho que um trabalho muito legal da educação infantil é poder, além de estar próximo às professoras, poder fazer um trabalho até mesmo de acolhimento, sabe? Porque às vezes elas se sentem assim desamparadas e ao mesmo tempo se sentem um pouco afobadas, assim, ou porque a criança não está respondendo conforme elas gostariam, ou porque, de repente, essa criança mudou o comportamento e, às vezes, as professoras acham que pode ter a ver com elas, então a gente vai construindo juntos, né, pensando juntas o que pode estar acontecendo, qual que é a melhor forma, né, se a gente precisa mudar uma questão da escola, porque eu sempre trabalho, né, Bosco, pensando que o problema não está só com a criança, não está só com a casa, né? O problema também pode estar dentro da escola e nós precisamos analisar isso para que, se for necessário, a gente fazer algumas mudanças, a gente poder pensar em alguns ajustes para melhorar a qualidade para aquela criança, né? Dentro de sala de aula, qualidade até mesmo nas relações que elas vão tendo. Esse mesmo formato, assim, eu acabo tendo no Fundamental 1, né, que daí também são as crianças da tarde. É claro que a gente tem o primeiro e o segundo ano, são turmas assim que os pais acabam ficando muito ansiosos, né, na questão de aprendizado, e a gente percebe que as crianças às vezes podem entrar num sofrimento aí, né. Então, faço também esse trabalho de estar chamando os pais para dentro do colégio. Quando necessário, faço individual. Quando a gente percebe que são coisas das salas, né, que é muito comum dentro da sala, faço rodas de conversas. Se for o caso, eu faço palestras. Eu gosto muito de trabalhar com outros profissionais, então eu gosto muito de convidar outros profissionais para irem para o colégio, para poder fazer uma fala com os pais também, porque é importante trazer profissionais diferentes, não deixar isso só em torno de mim mesma, né? Então, poder dar essa liberdade para os pais conhecerem outros profissionais também, né? E a gente vai caminhando dia após dia para poder fazer essa desconstrução de uma carga de que as crianças precisam estar respondendo o tempo todo na questão da escola, do aprendizado, né, que as crianças precisam atender a todas as expectativas, né. Então, eu vejo esse trabalho já como uma prevenção, uma promoção da saúde mental dentro da escola, com as crianças. Eu acho que é um trabalho, assim, muito importante,
É claro que daquilo que eu tive de experiência, até mesmo no estágio, quando eu entrei para trabalhar com a educação infantil e com o Fundamental 1, fiquei pensando qual seria a melhor maneira, né? Então, fui estudando, fui também vendo qual que era o meu perfil de trabalho com essas idades, né? Já tive experiência de auxiliar de sala de educação infantil, então já tinha alguma ideia do que fazer, né? Então, isso eu acho que isso eu acredito que seja muito bacana, e na maior parte das vezes eu procuro passar muitas informações para os pais, né? Então, às vezes, assim, se não é possível uma roda de conversa, que seja possível um textinho que vai, às vezes, na agenda, uma orientação que, às vezes, a gente possa dar. E agora, na pandemia, eu procuro sempre fazer um vídeo, né, participar das reuniões, participo das reuniões pedagógicas, né, reunião de pais eu participo. Então, caso a gente tem feito as reuniões online, então se tiver necessidade dos pais perguntarem, então a gente vai dialogando muito próximo deles, e eles sempre têm, às vezes, uma pergunta ou alguma coisa que está angustiando, principalmente agora, em tempos de aula online, né, então eu vou orientando conforme for aparecendo as demandas, né. Já com o Fundamental 2 e o ensino médio, fica uma prática um pouquinho diferente, né, que eu peguei muito da prática, assim, do meu estágio, que eu gostei muito de trabalhar com grupos. Então, hoje a gente faz hoje eu trabalho com grupos dentro do colégio, faço naquele esquema de estar mesclando as salas, então pego alguns alunos de uma sala com a outra e junto. Nesses grupos a gente trabalha temas que eles trazem para mim, que eles gostariam de saber, né? Então, psicóloga, vamos conversar de tal coisa, vamos conversar disso, vamos... Aí a gente vai conversando, também vai construindo, vai desconstruindo algumas coisas que eles vão levantando, né, como preconceitos, algumas dúvidas que eles vão tendo, né, e com o ensino médio, a mesma coisa, também faço esse trabalho dos grupos, e com o terceiro ano eu faço um trabalho individual, terceiro ano do ensino médio. Eu pego a sala como um todo, o colégio tem salas menores, assim, de ensino médio, então me dá essa possibilidade de poder trabalhar individual com essa turma de terceiro ano do ensino médio. Eu acho um trabalho também bem legal, porque eles estão na fase de pressão aí de vestibular, então faço uma orientação profissional com eles, mas não esquecendo de pensar na saúde mental, né? Então não fico batendo em cima de vestibular, crio algumas estratégias conforme também eu percebo que é a demanda deles, para a gente poder estar trabalhando, né? A questão hoje do suicídio com essas turmas, né, da prevenção do suicídio, tento passar bastante informação para os professores. Eu acho que uma das estratégias eficazes é essa, né, de poder dar informação para os professores, passar informação para eles, para que a gente possa, para que eles possam estar mais atentos aos sinais que os nossos alunos acabam manifestando, né, então, para eles poderem se apropriar melhor disso, para eles saberem quando é o momento de agir, às vezes até mesmo em atividades, por exemplo, de produção de texto, sempre oriento, sempre peço que fiquem atentos a alguma produção de texto que pode chamar a atenção, né, e assim, do ano que eu estou no colégio até esse ano mesmo de pandemia, eu vejo que o resultado é esse, dos professores me procurarem, deles poderem, Camila, percebi isso, tô vendo demais, tá exagerado isso que eu tô vendo, o que a gente pode fazer? Você pode conversar com um determinado aluno, e aí a gente vai junto, ou passa para a coordenadora vem, conversa comigo, né? Eu percebo hoje que os alunos, eles se sentem mais confortáveis de me procurar, também quando eles percebem, né, que uma das coisas que às vezes trabalho tanto em grupos, quanto em palestras, se for possível de fazer palestra, é poder falar para eles que eles têm a quem gritar, né, dentro do colégio. Sejam os professores, a coordenadora, a direção, eles podem vir até nós, né, porque eles não precisam ficar com essa carga toda. Um amigo que está falando de suicídio, um amigo que está se automutilando, o que eu faço com isso? Às vezes eles ficam muito preocupados, né,
Então, uma das coisas que eu falo é: o colégio está de portas abertas para que vocês corram até nós, para que vocês falem, para que vocês possam pedir ajuda para que a gente ajude eles, né? Porque é uma carga muito grande, né? Assim, às vezes eles não sabem também como lidar, como ajudar, e isso deixa eles bem preocupados, né? Então, acabo sempre orientando os alunos dessa forma. Percebo hoje que, assim, até mesmo os professores, eles não têm dificuldade de conversar com isso com os alunos, né? Então, eles conversam muito, muito bem, assim, eles orientam bastante os alunos, e a gente tem uma equipe, principalmente na turma da manhã, de professores muito preocupados, né, com as questões de saúde mental. Até no ano passado, teve um professor que ele promoveu uma semana da saúde, né, partiu dele isso, vamos fazer, e aí foi bem em setembro, então a gente fez um mês da saúde, mas lembrando do Setembro Amarelo, e aí foi aonde que a gente trouxe médicos para poder falar sobre a questão da sexualidade, a gente trouxe das relações sexuais, a gente trouxe outros psicólogos, eu fiz uma fala, trouxe pessoal de direito e foi trazendo vários profissionais para poder abordar vários temas com eles, né? Então, isso teve, acho, não me recordo o dia também, a gente promoveu um dia mais tranquilo para eles poderem criar frases, desenhar coisas que eles gostariam de dizer para alguma pessoa que estava em sofrimento. Então, eles espalharam pelo colégio, espalharam pelo muro do colégio na entrada também, para que pessoas que estivessem em sofrimento, elas pudessem, nessa frase ou nessa imagem, poder procurar ajuda, poder pensar que a vida vale, né? Que a vida tem sentido. Então eles queriam passar muito essa mensagem para as pessoas. Então nós fizemos toda essa ação, né? Que foi uma ação muito bacana. E também no meio do ano passado, né, Bosco, fiz o convite para que você fosse até o colégio também para falar sobre o suicídio, né, os pais e os alunos. E acho que foi uma ação assim também muito bacana. Tivemos bastante participação, foi uma noite de muitas trocas, né? Os pais se sentiram à vontade de perguntar aos alunos também. Então, são essas ações assim que eu costumo fazer dentro da escola, que eu vejo que é uma forma da gente promover e fazer a prevenção de saúde mental e do suicídio. Penso que uma das coisas mais importantes que você está apresentando é a questão da gente tornar a escola um ambiente em que as pessoas confiam para expressar suas questões, para estabelecer relações um pouco mais próximas, né? Um dos grandes problemas que a gente encontra nas escolas na nossa prática são as relações serem burocratizadas, frias, distantes. E parte do nosso trabalho é rehumanizar essas relações, não é? Daí, como você disse, fazer os professores, fazer as famílias e os alunos confiarem de expor suas questões, confiarem de conversarem a respeito do que acontece tanto dentro da escola quanto fora. Porque quando a gente vai falar de saúde mental e da prevenção, o suicídio é disso que a gente está falando, né? Acolher as dores das pessoas, acolher as suas inquietações, permitir que elas se expressem e oferecer o acolhimento, oferecer a chamada escuta qualificada, no caso dos psicólogos e psicólogas, né? Que é aquela escuta com uma dedicação profissional, com um jeitinho profissional. Mas uma coisa que eu sempre falo nesses trabalhos, como eu fui fazer lá a seu convite, todo mundo pode escutar, né? Os professores, os funcionários, a gestão, as famílias, todo mundo pode escutar, não precisa ser profissional da psicologia, né? Basta escutar com boa vontade, né? Uma escuta franca, sem julgamento, com aceitação. E aí, se, como você disse, detectada alguma situação mais séria, procurar ajuda profissional, né? São coisas assim que eu penso que estão ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer instituição, desenvolver essas ações, não é? A gente tem um comentário aqui que eu vou mostrar, da Simone Fantinelli. Os alunos sempre encontram no professor uma certa segurança em relatar seus conflitos.
o professor tem um papel fundamental na vida dos alunos. Realmente, não é raro que os alunos confiem em contar suas questões aos professores, né? Sim. Fala especificamente como que você orienta os professores sobre isso. Tá. Bom, eu costumo ver também, assim, eu faço as reuniões com os professores, a gente tem grupos de estudos hoje com os professores, tá? São grupos mensais, assim, e dentro de oportunidades, assim, que eles vão levantando, eu vou orientando, né? Então, no sentido, assim, um aluno que relatou que está se cortando em sala, o que eu posso fazer? Né? Às vezes eles perguntam, Camila, o que eu faço? Eu abafo o caso, porque às vezes os professores pensam que abafar o caso é a melhor forma de não criar um caos dentro da sala, de amenizar a situação, né? Então, eu sempre falo, não precisa amenizar, né? Não precisa amenizar o caso, escuta, né? Vai investigando, às vezes, se está falando lá com um colega e não foi uma coisa que falou para você ouvir, vai se aproximando, se aproxima do aluno, né? Tenta dar aquele toque, às vezes, né? Eu ouvi, o que eu posso te ajudar, né? E os professores, eles acabam tirando as suas dúvidas quando acontece isso, então eles vão perguntando realmente, Camila, mas daí eu já entro em contato com o pai, eu já falo para ligar para o pai? Não, primeiro a gente acolhe o aluno, a gente entende o que está acontecendo, a gente pergunta como que a gente pode ajudar, né, sempre se colocando à disposição para caso o aluno perceba que ele não consegue conversar com os pais, que a gente está ali, que a gente pode conversar com os pais ou responsáveis, né? Então, sempre faço essas orientações. Procuro pedir o máximo possível, né? Orientar o máximo possível para que os professores, eles não se afobem nessa situação, no sentido, assim, de entrar no caos ali, né? Porque realmente impacta os alunos quando um amigo comenta que ele está se automutilando, ou que ele pensou em tirar a própria vida. Isso pode criar um caos em sala de aula, né? Todo mundo ficar muito nervoso, né? E o professor, ele precisa, de alguma forma, encontrar, né, uma calmaria dentro dele para ele poder se descolar dessa situação e falar, opa, pessoal, espera aí, vamos lá, vamos conversar a respeito disso, né? Então, procure orientar isso. Como eu disse, né, hoje eu percebo a importância, assim, das produções de texto, por exemplo, né, então, às vezes, faço essa orientação pontual com a professora de produção de texto do colégio, que às vezes me procura também quando ela percebe alguma coisa muito diferente na escrita do aluno, alguma coisa muito, muito triste, ou falando muito de estar isolado, ou até mesmo quando se preocupam muito quando as redações são muito em volta de jogos violentos, então ela acaba me procurando e a gente vai conversando e eu vou orientando como que ela pode estar conversando com esse aluno, como que ela pode estar se aproximando do aluno. Porque acho que uma coisa que é muito delicada, né, Bosco, que a gente precisa pensar é em não criar uma relação em que o aluno ele se sinta desprotegido, né, que ele sinta que aquele segredo dele vai vir à tona para todo mundo. Né? Então, é importante o professor ele saber acolher, ou até mesmo se chegar para a direção ou para a coordenação, poder acolher no sentido assim, olha, você realmente pode contar comigo e nós juntos vamos ver como que nós podemos resolver essa situação. Né? Então, faço essas orientações. Muito bem. O pessoal que está acompanhando aí vai aproveitando a aula sobre a nossa área de atuação da psicologia escolar e educacional. Vocês estão vendo que é coisa pra caramba, né? Às vezes tem gente que se enrola só no começo, fala assim, mas o que é Fundamental 1, o que é Fundamental 2? Trabalhar na área da educação tem que estar com tudo isso na ponta da língua, gente. É assim que funciona mesmo. O pessoal que está acompanhando, então, continua mandando os comentários, continue mandando perguntas, que a gente vai falar, vai responder a todo mundo aqui, tá bom? Eu gostaria, então, de fazer a pergunta também, que é a pergunta do momento, né? Como está sendo o trabalho no contexto específico da pandemia? Com o ensino remoto, a gente sabe que está tendo um monte de problemas. No meu trabalho, os problemas têm surgido de todos os lados, das escolas públicas, das escolas particulares, infantil, fundamental, médio, do ensino superior. Todo mundo está com muita dificuldade.
Como que você tem trabalhado isso? Bom, como você disse, né, realmente é um momento, assim, muito diferente, né, e que é um momento que está trazendo, assim, acho que tá mexendo muito com o emocional de todo mundo, né, e eu sempre fico com a questão, sabe, Bosco, do como eu posso acolher as pessoas, né, como dentro do meu trabalho eu posso pensar num acolhimento, porque eu preciso pensar que não são só as crianças, não são só os adolescentes que estão sofrendo com isso, né? Nós temos os pais ou aqueles que estão acompanhando nas atividades escolares, nós temos os professores, nós temos a direção, nós temos, né? A escola engloba todo mundo. Nós temos o pessoal, querendo ou não, dos serviços gerais, então todo mundo está sofrendo com isso. Os professores sofrem só por dar as aulas online? Não, sofre também pela falta de contato com os alunos no presencial, sofre pela falta de contato com os colegas de trabalho, né? Isso vai gerando vários sofrimentos. A princípio, eu esperei, né, para ver como que daria aí essas 2 semanas, né? Que seriam 2 semanas 2 semanas que parariam as aulas. E, na verdade, o colégio, a princípio, ele tinha dado até 2 semanas de férias para poder esperar para ver como seria. Então, aí eu já fui buscando pensar qual seria a minha estratégia de trabalho dentro do colégio em pandemia, né? Então, para a educação infantil e para o Fundamental 1, procurei fazer vídeos orientando os pais, a princípio. Então, com aquilo que eles foram falando para as professoras, porque está muito difícil, porque eu não consigo fazer atividade com meu filho, porque meu filho não consegue assistir o vídeo, né? Então, fui fazendo vídeos bem pontuais, como se organizar, como organizar a rotina, como pensar na questão da qualidade do sono, da qualidade do aprendizado, né? Fui dando orientações bem pontuais mesmo, para que de alguma forma a gente criasse um ambiente confortável para as crianças estarem fazendo as atividades em casa, né? Principalmente pensando do Jardim 2, Jardim 3, o primeiro e o segundo ano, que é, né, a fase assim de alfabetização. Então, pensando principalmente essas turmas, né? E pensando também, tem uma preocupação muito grande com o mini maternal, com maternal que é de desenvolvimento mesmo, né? De não deixar muitas crianças no colo, não deixar muito no celular. Então, fui fazendo essas orientações, né? E aí, assim, sempre me colocando à disposição. Hoje o colégio, ele tem um grupo de WhatsApp com todas essas turmas. Então, eu participo do grupo do WhatsApp com todas essas turmas. E aí, quando eu vejo que é necessário, eu converso, os pais têm o meu celular, então eles entram em contato comigo também, né? Ou passam para a coordenadora passa para mim e eu entro em contato com os pais, né? Então, eu estou nesse esquema, assim, de trabalho com o infantil e o fundamental. Só que daí, com o fundamental 1, a gente viu a necessidade de eu estar mais próxima dos alunos do 4º e do 5º ano, né? Porque o 5º ano, eles têm essa relação com esse término, né, de fase que eles vão parar de estudar à tarde, eles vão passar a estudar de manhã, aí eles não vivenciaram esse último ano, como que é isso? Então, eu estou mais próxima dos alunos, toda semana encontro com eles, né, também pelo Google Meet, para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre as emoções, aquilo que eles estão manifestando agora na pandemia, o que eles estão percebendo, como que eu posso estar ajudando, como que eu posso estar orientando, e a gente vai criando mais ou menos um formato de grupo, né? Então, trabalho diferentes temas, dependendo da semana. E com uma coisa que, para mim, foi muito boa da minha prática, que eu percebo assim, é que a pandemia me trouxe mais próxima dos alunos para eu poder trabalhar com as salas específicas do Fundamental 1. Então, eu estou conseguindo fazer, toda semana eu estou em contato com as turmas. Então, eu entro num horário específico, né, a coordenadora, foi um pedido meu, pedi que a coordenadora me colocasse em horários fixos, horários de aula mesmo, com os alunos. Então, de manhã, aqueles alunos que se sentem confortáveis, eles entram. E aí a gente vai conversando sobre também diferentes assuntos, né? Então, setembro eu separei para a gente falar
especificamente sobre a saúde mental, mas assim, a gente já vinha trabalhando sobre a ansiedade, sobre a autoestima, que é uma coisa que eles gostam de falar, eles têm muita curiosidade, sobre as relações familiares, principalmente em tempos de pandemia, né, disso que alguns estão se sentindo muito sozinhos, porque os pais não pararam de trabalhar, outros estão se sentindo muito sufocados, porque deu tempo demais com os pais, né, e aí a gente vai trabalhando assim. E com o ensino médio, como eles têm uma carga horária maior, eu estou trabalhando quinzenal, assim, eu encontro com eles, e daí eu junto as 3 salas e também falo de um tema específico. Então, hoje o meu trabalho é esse. Só que, assim, não se limita só a isso. Então, faço também grupo com os professores toda semana, também para que eles trabalhem um pouquinho do emocional, para que eles tragam questões que estão angustiando eles, né, porque eles estão se sentindo, assim, os professores, eles estão lidando com um sentimento, às vezes, até de insuficiência, eles não se sentem suficientes, eles não estão, às vezes, não estão acreditando no potencial que eles têm para poder dar uma boa aula, ou se sentem muito sobrecarregados, né, porque, assim, a gente tem professores, por exemplo, que dá aula em 5 turmas, né, 5 turmas, 5 grupos de WhatsApp, quantos alunos mandando atividades, né, então, fico bem atenta a essas assim da saúde mental dos professores, e quando a diretora ou a coordenadora também percebe que teve uma queda, né, no emocional dos professores, elas me dão um toque, eu converso especificamente com cada um, individualmente com cada professor, né, então o meu trabalho está sendo só esse, durante a pandemia, assim. Só de você falar dos grupos de WhatsApp que você participa, eu já cansei. Eu já cansei. É Mas muito grupo. é assim mesmo. É, é muita coisa. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? O estado de São Paulo está prometendo contratar 1.000 psicólogos para as escolas estaduais. Ninguém sabe ainda como vai ser, é uma promessa do governador João Dória, né? No Paraná, abriu um seletivo, né? Aqueles processos no Paraná chamam de PSS, se eu não me engano, né? Para uns 60 psicólogos, mais ou menos. A nossa preocupação, dentre várias, não é se colocarem, como em alguns municípios, um psicólogo para umas 30 escolas. Né? Tem município que, infelizmente, é assim. A prefeitura contrata um psicólogo para, em 40 horas, dar conta de 20, 30 escolas. A gente está vendo que, dentro de uma perspectiva de trabalho que realmente cuida da instituição toda, não dá. A não ser que a gente volte àquele modelinho do diagnóstico, do trabalhinho individualizante, não é? Muitas vezes cai na patologização também. Quem não sabe, patologização é achar doença em tudo. Qualquer coisa é doença, né? Ou medicalização. Qualquer coisa já dá remédio através do neurologista, através do psiquiatra, né? E não é por aí. A gente está falando de coisas muito complexas. Pessoas em desenvolvimento, pessoas em plena aprendizagem, e aprendizagem não só de conteúdo, aprendizagem da vida, aprendizagem do próprio corpo, das próprias emoções. É muito complexo, né? A gente sabe que o mais adequado é cada escola ter, no mínimo, um psicólogo. No Dependendo do mínimo. tamanho da escola, precisa de mais de um, aliás, né? Porque senão vai ficar aquele trabalho, né? Vai ficar o trabalho com essas questões, vai ficar esse trabalho meio capenga, para não dizer outra coisa, né? O Bosco, eu penso que é um Sim, risco mesmo que a gente acaba correndo, né? Se for um psicólogo para cuidar de 30 escolas, provavelmente vai se buscar o meio mais prático, né? De alguma forma de encontrar um trabalho aí que, infelizmente, não é o trabalho da psicologia escolar e educacional. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente acredita que seja o melhor, né? É pensar realmente a instituição, pensar realmente todas as questões que podem estar englobadas dentro de uma escola e como trabalhar a partir disso, né? exatamente. Falando em pandemia, falando em estado do Paraná e São Paulo, estão querendo voltar às aulas presenciais. No estado de São Paulo, prometeram voltar hoje em regime de plantão, não de aula.
E até onde eu sei, não está dando muito certo. Isso que é o primeiro dia, né? Mas a gente imaginava já. Bom, o que você acha? Dá para voltar presencial esse mês, mês que vem? Como é que é? Ai, é bem delicado falar disso, né? Acho que existe a preocupação de que, e eu venho percebendo isso de alguns alunos pedindo, pelo amor de Deus, para essas aulas online acabar, porque não aguenta mais ficar ouvindo o professor por computador ou por celular, né, de acordo com cada realidade, de que está muito cansativo. Há 2 semanas atrás, nós também tivemos pais de crianças falando que as crianças estavam muito estressadas, que não queriam participar das aulas, né? Então, assim, a gente vem percebendo esse sofrimento, a gente entende que é um momento, assim, muito delicado, é um momento que está gerando estresse, está gerando ansiedade nas crianças, nos adolescentes, nos pais, mas, assim, eu acho muito delicado retornar às aulas presenciais, né? Porque não é só a questão do ensino que está ali na discussão, né? Acho que tem a questão do bem-estar, tem a questão do cuidado para não se contaminar e como fazer isso, né? Como que essas crianças vão estar o tempo todo de máscara, a higienização, isso já acontece, pelo menos no colégio, a gente tem todo um protocolo de higienização desde da gripe H1N1. Mas, assim, a gente está falando de algo que ainda é muito novo, né, Bosco? Por mais que já está um tempo aí todo mundo dentro de casa, é muito delicado retornar às aulas e todo mundo se expor ao risco. Não só as crianças, mas também os adolescentes, os professores, e aí com isso os pais, os familiares e assim por diante, né? Então, eu acho muito delicado esse retorno de aulas. Penso que não seria o momento ideal. Acho que poderiam pensar melhor assim nesse retorno às aulas, porque a gente ainda não, a gente não, né? A sociedade ainda não tem nenhuma estratégia que possa assegurar 100%, né? De uma contaminação maior com retorno às aulas. É, eu fiz uma live há algum tempo atrás aqui com uma médica infectologista, trabalha justamente com a área de doenças contagiosas, né? E ela falou isso que você está falando, e ela inclusive acrescentou o seguinte: olha, daria para a gente pensar um cotidiano super controlado para essas aulas voltarem? Daria, mas como ficaria a qualidade de vida e de aprendizagem dessas crianças, com um dia a dia tão controlado para evitar contato, para evitar aproximação, né? Então, seria algo assim até desumano tentar forçar isso, né? Ficaria muito. A gente ia ficar parecendo que não ia estar dando aula em escola, ia estar dando aula em hospital, né? Uhum. Muito complicado. E penso que nós passamos por algumas fases, né? E de se adaptar com o que está acontecendo, a gente não pode negar que a pandemia está aí para todo mundo, né? Então, assim, a gente precisa, dentro das casas, eu acho que os pais podem estar criando estratégias para poder acolher as crianças, né? E os adolescentes, para entender que realmente existe esse sofrimento, mas que, assim, é muito arriscado retornar. E tem isso também, além do contágio, assim, como que a gente vai falar para uma criança que ela não pode abraçar a outra? Né? Como que vai falar que não pode abraçar a professora? Todo mundo está com saudade, né? Eu falo que o ser humano que gosta de contato, ele gosta de contato mesmo. Então, assim, é muito difícil lidar com essa barreira de não poder abraçar, de não poder se cumprimentar, né? Então, assim, eu penso que é muito delicado esse retorno às aulas. Imagina, eu já imagino os adolescentes dividindo a garrafinha de água, já dividindo o lanche. Dá uma mordida no teu lanche aqui, sabe? Ou aquela faixa etária dos 12 anos que os meninos gostam de brincar de se empurrar, sabe? Como que você vai isso, né? É complicado. Tem uma pergunta aqui do Pedro Moura, ela é bem longa. Pedro, você me dê licença, eu vou sintetizar a tua pergunta para Camilo, para a gente, tá bom? Ele está falando da questão do autoritarismo no ensino, né? E resumindo, o recado dele é o seguinte: a afetividade é o principal caminho para uma educação libertadora, e não aquela ideia
de o professor como antigamente, que tinha toda a autoridade, que mandava e desmandava. E isso é que vai trazer, então, um significado coletivo para a educação, essa afetividade. O que você acha, Camila? Uhum. Penso que é sempre importante a gente ter um equilíbrio, né? Então, quando for necessário, né, os professores eles precisam intervir também nos alunos, mas intervir num sentido assim de orientar, no sentido de poder orientar mesmo aquela atitude, aquele comportamento que foi inadequado, que não foi tão bacana em sala de aula, poder orientar o aluno realmente, né? Mas não usando assim de uma hierarquia, né? Eu sou o professor, eu mando e você obedece. Eu acho que se tem uma coisa que é muito bonita da educação atual essa possível construção de dar voz aos alunos. E a gente precisa continuar construindo isso, né? Porque penso que é uma construção, porque assim, nem todo mundo é a favor disso, né? Nem todo mundo ainda se acostumou com o fato de que os alunos eles têm voz, de que os alunos eles observam quando algo não está legal, de que os alunos têm opiniões próprias, de que eles também são pessoas críticas. Isso desde da criança até o adolescente, eles já estão muito críticos, né? Então nós temos que estar abertos para poder ouvir o que eles têm para falar e assim, de acordo com aquilo que a gente escuta, a gente poder ou orientar, ou concordar, ou poder pensar, mostrar a forma de pensamento e ir criando diálogos mais tranquilos em sala de aula, né? Não dá, hoje em dia não dá mais para ficar naquele modelo de que o professor tem razão, o professor fala e o restante obedece, porque fica desumano também, fica uma coisa meio que sem espaço, sem voz, fica sem graça a escola. Eu acho que a gente precisa estar sempre buscando essa construção de que os alunos precisam ter espaço, eles precisam ter voz, porque eles também têm conteúdo para contribuir, né? Não é só o professor. Com urgência, a gente precisa ter essa compreensão, não é? Inclusive, até voltando na questão específica da pandemia, das coisas que eu mais tenho observado, e eu não tenho dados para demonstrar isso, é uma observação direta do cotidiano e do que chega a mim através das escolas. É muito cansativo esse modelo à distância, principalmente quando professores e professoras ficam presos a um modelo de exposição apenas, modelo expositivo, e não dialoga, né? Não faz uma aula que seja mais fundamentada na conversa, né? Eu sei que assim, né? Aliás, o pessoal que é estudante de psicologia, profissionais da área, a gente sabe que tem que tomar muito cuidado quando fala para os professores, no sentido de corrigir alguma coisa da prática docente deles, viu? Porque quem tem a formação para essa prática docente são eles, quem fez a licenciatura foram eles, né? Nós apenas aí podemos orientar em algumas coisas. E uma coisa que eu tenho orientado é justamente isso, de permitir-se dialogar mais, né? Aquelas instituições que estão exigindo o cumprimento total do horário em regime online, e não parcialmente, né? Estão vendo o quanto isso é cansativo. Então tem que fazer um modelo, na minha opinião, na minha visão, tem que fazer um modelo mais dialogado, em que se permita a conversa fluir mais, e não tanto assim simplesmente chegar lá e expor, porque vai ser muito cansativo mesmo, né? O ser humano, ele é um ser da troca, do vínculo. E é muito difícil fazer o vínculo nesse formato aqui, né? Por mais que a gente esteja vendo o rosto de alguns, a maioria não vai mostrar o rosto. Isso é impossível até por questões tecnológicas. Se 50 pessoas, pensando uma palestra, se 50 pessoas estiverem com a câmera aberta, o sistema trava. Então, professores, meus colegas reclamam dessa falta da devolutiva, que é o rosto do alunado, né? Mas a gente tem que se abrir ao diálogo, de forma ativa, não é simplesmente assim, alguém quer falar alguma coisa? Não é só isso, né? A gente tem que convidar de verdade para o diálogo, né? Proporcionar a real compreensão que o professor não é dono da palavra, não é? Bom, o pessoal está mandando aqui as saudações,
os comentários. A gente já está indo aqui para os nossos últimos 10 minutos. O tempo passou e a gente não percebeu. Então, o pessoal que está assistindo, prepara uma perguntinha, prepara um comentário para esses 10 últimos minutos. Vou mandar um abraço aqui para todo mundo que está mandando as saudações aqui, ó. Tem um pessoal aqui que conhece bem a Camila, então, foi combinado isso? Aqui, ó, Por quê? Sandra Romano, minha neta, que orgulho, muito bem. Muito obrigado pela presença da avó da Camila. Muito obrigado aqui a saudações da Maiara, da Roberta, do Gabriel. Mais um comentário aqui da Sandra também. Saudações aqui do Tiago, da Angélica, da Flávia Romano Portolesi, do José Poça, da Ana Cristina, da Fabiana Montagnoli, da Simone Fantinelli, a Daniele Faria, Maria Frascati. Quanta gente! Minha Nossa, tia que bom, também. tá bombando aqui. Essa tia também tá bombando aqui, gente. A Olha que Juliana bacana. Sense de Almeida. E, na verdade, o Pedro Moura, que fez o comentário, é o Danilo, que foi do mesmo grupo de estágio que você. Ah, verdade. Ele falou que se ele não conseguisse, ele ia entrar pelo do irmão dele. Então, Danilo. Abração aí, Danilo, foi estagiário do Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional também. Ficou devendo de mandar notícia, hein, Danilo? A última vez que conversei com o Danilo, ele estava fazendo especialização na UEMP. Muito bem, que bom que você está participando aí. O pessoal que quiser mandar uma pergunta, tem também a Sandra Monteiro, mandou saudações aqui. O pessoal que quiser fazer uma pergunta, um comentário, ainda dá tempo. A Clara Frascati dando os parabéns para a Camila pela live de hoje, que está maravilhosa mesmo. Então, dá tempo ainda da gente fazer uma perguntinha. E eu gostaria, assim, não é uma pergunta fácil, eu sei, tá? Que é uma coisa assim, muito em aberto, muito nova. A questão aí da gente trabalhar com os adolescentes e seu mundo mergulhado na tecnologia, né? Jogos, a vida de gamer, de e-girl, e eu tenho certeza que isso aparece para você porque aparece em todo lugar, né? Essa questão aí dessa adolescência que tem uma vida digital que foi intensificada agora, essa vida digital, né? Forçosamente essa vida digital foi intensificada. Como que isso tem aparecido? Como que você tem tentado trabalhar isso? Conta pra gente. Bom, realmente aparece bastante, né? E, por um lado, assim, preocupa, né? Eu falo, assim, que no ano passado nós tivemos uma experiência no colégio que deixou a gente um pouco assustado, né? Com aquele jogo Roblox, né? Então, assim, alguns pais procuraram para falar que não foi uma experiência muito interessante, que parece que o filho tinha entrado em contato com pessoas desconhecidas, né? E isso foi preocupando. Então, acabei chamando todos os alunos do Fundamental para conversar com eles, fiz um bate-papo sobre jogos, né? E aí, assim, foi um bate-papo muito legal, porque a gente conversou junto com os professores também. E a gente deixou eles falarem, né? Então, os alunos, eles se sentem, as crianças e os adolescentes, eles estão se sentindo importantes quando eles percebem que eles dominam o jogo, que eles conseguem fazer coisas cada dia nova, que eles têm novos aprendizados nos jogos. E eu falo que a gente chega a ser contraditório, né? Primeiro pedia para que eles não ficassem tanto tempo na internet, no celular, no computador, e agora eles estão tendo que ficar devido à pandemia. O que eu costumo fazer, o que eu acho que é muito importante, de novo, é orientar os alunos. Então, assim, principalmente com o quarto e quinto ano, quando eles trazem demandas, por exemplo, falando de jogos, quando eles comentam alguma coisa de jogo, ou um que perdeu, ou alguém que colocou o outro numa armadilha, eu vou tentando me aproximar mais para eu entender também que universo que é esse, né? Eu não domino todos os jogos, não sei todos os jogos que esses adolescentes eles estão gostando, mas cada dia aprendo com eles também sobre esses jogos. Então, eu dou oportunidade para eles me explicarem que jogos são esses, né? E aí eu vou meio que sinalizando assim, olha, os perigos que isso pode trazer para eles, quando também eles precisam prestar atenção, se não pode estar colocando a vida deles em risco, se isso não pode estar comprometendo também a saúde mental deles. A mesma coisa se estende
para o fundamental, né? Eu fiz deu umas 3 semanas conversando com eles abertamente sobre a questão do bullying, do cyberbullying, e aí eles foram entrando na questão de jogos, né? Eles foram trazendo isso do jogo, essa relação com o Instagram, né, com o Facebook, isso de desejar a vida do outro, porque o outro tem coisas melhores do que a minha, né? E aí a gente pôde ir trabalhando isso, sabe? E dando, eu penso assim que dou oportunidade para eles falarem realmente o que eles pensam, como eles gostam, o quanto que eles se sentem assim importantes jogando, porque é isso, eles vão vendo que eles têm habilidades e que isso é muito bom e que eles se sentem bom nisso, mas sempre sinalizando para eles os perigos disso, né? Então, assim, e uma coisa muito bacana foi poder mostrar para eles que não é só jogos que existe aí nessa pandemia, eles poderem também, às vezes, virar o quintal da casa, poder pensar em novos jogos que sejam jogos aí, jogo da velha, vai jogar uma dama, vai jogar um stop com a família, né? Então a gente foi assim criando essa estratégia, porque não tem como fugir disso, né? Os jogos tá aí para todo mundo, a questão do Instagram, do Facebook tá aí para todo mundo, só que existe isso do prazer e também do sofrimento. Então gera sofrimento para alguns alunos que não se veem tão bons ou que isso acaba gerando um vício muito grande, né, jogos, porque eles não estão tendo supervisão 100%, às vezes, dos pais, que eles estão ficando mais tempo. Então, eu dou esse espaço de fala para eles, e aí vou pontuando quando necessário. Simplesmente proibir o acesso a jogos não é o caminho, né? Mesmo lá no começo dos anos 90, quando essa discussão começou a ficar mais forte no Brasil, já via que não era por aí, né? A mera proibição. É preciso restrições. Eu não tenho dúvida disso, que restrições são necessárias. Mas é o diálogo sempre em primeiro lugar que vai criar uma relação construtiva com os jogos, né? Eu penso que há situações em que o hábito insistente no jogo, com tempo demais dedicado ao jogo, às vezes pode esconder uma outra situação. E aí é preciso que a família e educadores estejam atentos. Mas estar atento não é fazer alarde, não é ficar desesperado, está jogando muito. É com calma, com diálogo, com conversa, né? Falo que se tem uma coisa que é importante, né, para os responsáveis prestarem atenção, é assim, poder criar um diálogo, assim, que o adolescente, a criança, ela se sinta confortável até mesmo de contar se elas viram uma coisa diferente na internet, se isso assustou, se isso deu medo. Porque se vai muito para a via do alarde, a criança também se sente ameaçada, também se sente amedrontada, então ela entende que ela fez uma coisa muito errada, então ela não pode contar. Né? Então é isso, além de colocar horários, porque eles precisam ter noção do tempo que eles estão ficando nesses meios, mas que também se possa assim dar oportunidade para que, caso aconteça algo muito diferente, que a criança e o adolescente eles possam falar para os pais, mostrar para os pais, e aí juntos eles possam resolver esse problema, né? Porque, como eu disse, tem alguns momentos que os adolescentes e as crianças podem entrar numa armadilha ali que eles não percebem. Né, e eles vão precisar dos adultos, né, que foi uma coisa até que a gente foi trabalhando nos grupos com eles, que eu fui colocando para eles, olha, né, é importante que vocês, mesmo que passe pela cabeça de vocês levar uma bronca, mas assim, corram para os pais e conversem, porque tem coisas que talvez vocês não vão saber lidar. Com toda certeza. É muito importante a gente resgatar e incentivar essa confiança, essa proximidade, né? Poder expor quaisquer situações estranhas que podem acontecer. É um mundo à parte, o mundo dos jogos na internet. A gente não consegue acompanhar, isso é impossível mesmo, mas eu penso em conhecer uma certa lógica do que acontece, de como que são as relações ali, né? Isso é muito importante para a nossa atuação na educação, né? Mandar um abraço aqui para o mestrado da UEM. Muito bem. Ele pediu mesmo, Danilo. Do mestrado em psicologia. Então, um abraço para todo mundo do mestrado em psicologia da UEM. Obrigado por acompanharem a gente aqui.
Obrigado para todo mundo que mandou as saudações, que agradeceu, que parabenizou. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Já vou fazer o convite. Na semana que vem, temos live, toda terça às 19h30. Eu vou falar com a Júlia Morales. Ela é biomédica, faz parte do programa Ciência de Calçada e vai falar para a gente sobre os riscos da possibilidade de volta às aulas presenciais. Então, é alguém que é da área, que vai dizer aí dos riscos reais envolvidos nisso. Camila, você gostaria aí de dizer aí, acrescentar alguma coisa, dizer algumas palavras para o pessoal que está acompanhando a gente? Fica à vontade, por favor. Eu gostaria de agradecer, né, o convite. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidada por você, né, Bosco, ainda mais que fui sua aluna, então, assim, aprendi muito com você, então fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Para mim é um prazer poder passar um pouquinho da minha experiência na psicologia escolar educacional, que eu gosto muito, né, para mim é sempre um aprendizado enorme essa área, então gosto bastante. E agradecer, assim, a todo mundo que está assistindo, né, pelos nomes aí que você foi falando, são pessoas, assim, que eu tenho contato, né, o pessoal até mesmo do colégio, então, muito bacana vocês estarem assistindo, a minha família também, querendo ou não, está assistindo, né, então, obrigada pela presença, espero aí ter contribuído, e deixem aí os comentários também, como o Bosco disse, porque depois, conforme forem assistindo o vídeo, aquilo que a gente for vendo que é importante, né, conforme vocês forem colocando, a gente vai respondendo, né? Exatamente. O vídeo fica disponível na página do Facebook e em breve vai estar disponível no YouTube também. Dá para mandar as perguntas e os comentários depois, com certeza. Você tem um contato profissional, mais um número de WhatsApp profissional, para quem quiser aí entrar em contato, quem quiser contar com seus serviços, tem? Tenho, tenho Pode sim. falar que eu digito aqui na hora. É 43, né, o DDD 43, 98432 Uhum. 2978. 978. 043 98432 2978. Isso. Isso. Então, pessoal, aí eu estou mandando agora no chat do nosso vídeo aí o número da Camila para quem quiser contar com os serviços dela. Lembrando, então, que toda terça-feira a gente está aqui nessa conversa ao vivo. A próxima terça-feira vamos conversar com a Júlia Morales, que é biomédica, sobre esse problemão que vai ser aí a possibilidade de volta às aulas presenciais. Camila, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, por dispor o seu tempo nessa correria aí desse trabalho intenso que você faz. Futuramente a gente pode estar aqui de novo para uma conversa, sem dúvida, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Abraço para todo mundo do Colégio Caminho aí de Cambará. Gostei muito das vezes que eu estive aí fazendo alguns trabalhos. Espero que a gente passe tranquilamente, todo mundo saudável, todo mundo juntos, vivos e bem, por esse momento difícil. E aí, quando tiver tudo tranquilo, a gente vai poder se reencontrar, a gente vai poder dar aquele abraço sem medo. Valeu, gente. Um abração e até semana que vem aqui de novo. Boa noite, pessoal. Obrigada.